Atualmente no Brasil, cerca de 47 milhões de pessoas se declaram evangélicas, mas pelo menos 3 milhões de evangélicos são desigrejados e os números tendem a aumentar a cada ano que passa. Todos nós conhecemos pelo menos uma pessoa ou uma família desigrejada. São pessoas que se dedicaram por algum tempo a uma igreja ou uma instituição, mas por um motivo ou outro, seja grave ou não, decidiram se desligar e seguir sua fé sozinhos. Se você se considera desigrejado ou pensa em seguir por esse caminho, escute essa mensagem até o final e compartilhe com quem está nessa mesma situação. Quando a gente pensa em alguém desigrejado, geralmente a imagem que nós temos é de alguém que se cansou. Cansou de se decepcionar, de se doar, de ser explorado, enganado e ter seu coração exposto ao julgamento implacável daqueles que deveriam ser irmãos, piedosos e acolhedores. Dificilmente um cristão displicente se torna desigrejado. Você já pensou sobre isso ou já observou isso? O desigrejado um dia já foi extremamente dedicado, zeloso e teve o coração cheio de expectativa no Evangelho. Mas são os pequenos equívocos que nos levam a desanimar e desistir, e se tornar desigrejado é sobre isso. É sobre pequenos, mas poderosos equívocos e ilusões em nossa alma. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, ele nos avisa a respeito de como seriam os tempos do fim. E diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos mestres, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Também por motivo de avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Esse texto é apenas um entre tantos que Deus deixou registrado na palavra para nos alertar sobre a falsidade, a maldade e as ciladas no meio do povo eleito. Jesus deixou bem claro que em meio ao trigo o joio também cresceria, mas por causa do trigo o joio só seria removido no dia do juízo final, onde as obras de cada um seriam expostas. Mas olhando com mais carinho para a carta de Pedro, ele diz que já naquele tempo os falsos profetas trabalhavam e no futuro seria pior. Ele diz que as heresias e enganos seriam introduzidos. No original, isso significa introduzir secretamente, infiltrar. Então, no meio da verdade, ou seja, no meio da comunhão verdadeira, o engano, a maldade, a heresia seria infiltrada sutilmente. Isso explica por que tantas igrejas muitas vezes começam bem e com o tempo tudo muda. As pessoas boas e verdadeiras saem à medida que o engano sorrateiro entra. Em seguida, o apóstolo Pedro diz que o caminho da verdade sofreria difamação. Quantas vezes o evangelho é difamado por causa de pessoas, de lideranças que ferem, que abusam e que traem pessoas? Quantas pessoas você já conheceu que têm histórias terríveis para contar sobre o convívio com outros cristãos? Finalmente, no verso 3, aparece a avareza, o comércio humano e as mentiras. Nesse texto, a avareza é sobre o desejo de ter mais, a ganância insaciável, e para satisfazê-la, eles irão dispor de pessoas como moeda de troca e instrumento de ganho, inventando histórias e pretextos de manipulação e convencimento, e é surpreendente perceber que não há nada que a Bíblia já não tenha nos alertado com riqueza de detalhes, porque hoje em dia isso se torna cada vez mais real. Mas Deus não se surpreende com o ímpio na sua impiedade, e a sua condenação já está determinada. A chave da questão é como nós reagimos diante disso tudo. A nossa reação é que importa para Deus. O Pai está interessado em nos mostrar como devemos reagir ao fato de que podemos, em algum momento, sermos feridos pelos lobos no meio das ovelhas.
Então perceba que entre a decepção sofrida, a ferida aberta e a decisão final de se tornar desigrejado existe um caminho. Um caminho feito de muitas mentiras e enganos de Satanás. O diabo se alegra quando o lugar de comunhão se torna lugar de dor e quebra de aliança. Ele foi o primeiro a quebrar a aliança que tinha com Deus e, não satisfeito, convenceu a terça parte dos anjos a acreditar em suas mentiras. Ele sabe exatamente como usar pessoas para matar a fé de outras. Então, antes de tudo, pense sobre motivações. Corações movidos pelo amor de homens, pelo temor a homens, são facilmente feridos. Se você está naquela igreja, naquele ministério e percebe que se move por devoção a pessoas para agradar, receber atenção, reconhecimento e amor de outros, você já é um desigrejado em potencial. A nossa queda começa quando tiramos os nossos olhos de Jesus. Na palavra nós encontramos inúmeras advertências sobre manter os olhos fixos em Cristo, e isso não é à toa. Motivações terrenas e equivocadas nos deixam expostos à instabilidade do coração humano. Pessoas mudam, pessoas dão lugar ao diabo e à carne, falam que não devem, têm atitudes ruins e até mesmo mudam de ideia e se tornam hereges no meio do caminho. Então, não podemos correr o risco de apoiar nelas o nosso trabalho no reino de Deus e nem acreditar que, se você está na igreja a qual Deus te colocou, automaticamente todos serão confiáveis ou que nada nunca mudará com o tempo. Depois desse equívoco vem a decepção e com ela a falta de perdão. Não podemos negar o fato de que o desigrejado é ressentido. Ele decidiu se afastar porque não se dispôs a aceitar o fato de que a noiva de Cristo é imperfeita. O joio estará sempre lá, mas se Cristo tem perdoado sua noiva, quem somos nós para decidir não perdoar? A falta de perdão nos congela, nos faz petrificar por dentro e nos impede de amar outra vez, de estar em comunhão outra vez. Mais do que isso, quem não perdoa já abriu mão da salvação. Há quem diga que perdoou, mas que se afastou por causa dos falsos ensinos, mas ignora o fato de que o perdão verdadeiro abre as portas para a cura, e um cristão curado deseja congregar. Então, o desigrejado, diante de tudo isso, abre espaço no seu coração para a presunção e o orgulho, e essa é uma das maiores armas do inimigo. É uma das armas mais eficazes, porque ele tenta nos convencer de que, já que fomos feridos, estamos desobrigados a buscar uma igreja verdadeira e piedosa e que a nossa fé solitária é o suficiente e é a única solução. Ele trabalha para nos fazer esquecer que a comunhão nos constrói e que não existe fé verdadeira sem dedicação aos irmãos. A dedicação aos irmãos é o fruto, ainda que correndo o risco de sermos desapontados e decepcionados outra vez. A igreja não é um detalhe opcional, e a eternidade não será vivida de forma solitária, mas juntos. Assim como estar no meio do povo de Deus não te desobriga a ser responsável, vigilante, a estar atento às ciladas do inimigo, o fato de ter se decepcionado não te desobriga a buscar um novo lugar para servir. A nossa reação revela muito sobre a firmeza da nossa confiança em Deus. A cruz é composta por duas linhas, uma que aponta para cima e a outra que aponta para os lados. Assim também deve ser o nosso cristianismo. Por isso hoje o Senhor te ordena e te encoraja a não desistir e nem dar lugar às ilusões das trevas. Volte a olhar para Deus, volte a olhar para Jesus e abra o seu coração para os irmãos. Há um lugar de cura e restauração na presença do Senhor e nada é difícil demais para Ele. Nenhuma ferida, trauma ou decepção é difícil demais para ser tratada e restaurada por Ele. O perdão é uma porta que se abre para um novo capítulo, uma nova história. Não importa o que feriu você ou qual o tamanho dessa ferida, decida seguir os passos de Jesus com confiança. Haverá recompensa para o seu trabalho. E se você deseja viver essa realidade, ore comigo neste momento.
Ó Senhor, nesse dia nós nos colocamos em Tua presença. Te pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes abrir o nosso coração para sentimentos de amargura, para as mentiras do inimigo e muitas vezes deixar de olhar para Ti e começar a olhar para as pessoas e para as circunstâncias. Te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que nos deixamos ser feridos e traumatizados por pessoas usadas pelas trevas. Senhor, nesse dia, nós decidimos abrir mão do nosso direito, abrir mão das nossas perguntas, dos nossos questionamentos, das nossas mágoas. Abrimos mão, Senhor, desses sentimentos, Deus, e colocamos no Teu altar, Senhor, e Te pedimos, nos restaura outra vez. Restaura a nossa mente, Senhor, o nosso coração e nos dê a graça e a habilidade outra vez de estar em comunhão e servindo ao Senhor. Te pedimos que o Senhor venha renovar mente e corações, Deus, nesse dia. Que a Tua glória se manifeste. Que a Tua glória se manifeste acima das feridas, acima dos traumas, dos ressentimentos, das ofensas. Que a Tua glória, Senhor, se manifeste. Que a Tua graça se manifeste. Que o Teu perdão se faça real. Que a luz resplandeça diante das mentiras de Satanás, das ilusões das trevas. E que verdadeiramente um capítulo glorioso seja escrito em nossas vidas. Para a glória do Teu nome, Te agradecemos por esta obra, por essa revelação e pela verdade do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem alcançou a sua mente, o seu coração, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir essa palavra hoje. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e que Deus te abençoe.